Olá, seja bem-vindo ao MersonCast, a esse novo episódio que a gente vai gravar hoje. Mas antes da gente seguir com o nosso convidado, que eu vou apresentar, eu quero te convidar novamente para se inscrever no nosso canal, lembrar de compartilhar os nossos conteúdos com quem você se importa e seguir a gente no Instagram e TikTok, @bimerso. Então, hoje, novamente, né, aqui no nosso MersonCast, desperte o seu protagonismo. Estou com um convidado mais do que especial, Henrique Abner. Mas antes disso, eu esqueci, né, de trazer aqui, né, a Thaís, que sempre está com a gente também. Olá, pessoal. É um prazer novamente estar aqui, como a cada podcast, e um prazer receber esse convidado, que é um convidado especial. Por quê? Porque a gente, né, pôde acompanhar a trajetória do Henrique desde quantos anos que foi que ele começou a fazer curso aqui? Olha lá. Pode falar. É que a mãe do Henrique tá aqui, mas eu vou perguntar Exatamente. para ela quantos anos que foi? Eu acredito que já faz mais de 10, né? Ele Hum. começou com uns 10 anos aqui. Com 10 anos. O Henrique ficou 6 anos. E hoje, né, o tema da nossa entrevista, do nosso podcast é a jornada de um jovem escritor. Né, Henrique? Sim, senhor, Seja isso bem-vindo, mesmo. Henrique. Muito obrigado, seu Wagner, senhora Thaís. É um grande prazer estar aqui com vocês. Para mim é uma grande honra poder voltar aos princípios, porque é muito gostoso estar de volta ao lar, estar de volta à casa. E gosto sempre de comentar e lembrar que aqui também foi onde eu cresci, onde eu estive sempre presente, onde o senhor e a senhora estiveram aqui me orientando, me ajudando nas aulas, desde anteriormente. E hoje aqui, quando nós estamos agora immersion, né? E para mim é um grande prazer estar fazendo este podcast com vocês, estar aqui falando com vocês, vendo vocês novamente. Eu fico muito feliz e agradeço imensamente pelo convite, por vocês me permitirem estar aqui. E quero agradecer a vocês também, ouvintes e nossos telespectadores que estão aqui nos assistindo. Já peço também que continuem aí, compartilhem o vídeo, né? Se inscrevam nas redes sociais deles, porque são uma escola fundamental. E eu acredito que todo jovem que quer ser promissor precisa ter uma escola promissor que o oriente. E aqui você vai ter um futuro promissor, porque pessoas capazes e que têm uma grande carga de conhecimento estão aqui para poder te ajudar, te fazer crescer. E também quero aproveitar o momento, peço licença, né? Gostaria até de mencionar a minha namorada, Ana Luísa, que vai estar me assistindo, que para mim é uma grande honra, muito feliz de saber que ela vai estar me vendo e agradecer e dizer que eu amo muito ela e que já estou com saudade. Que legal. Eu tava lembrando aqui que, assim, a gente tem algumas situações que vem, assim, alguns alunos, que não têm tanta vontade de estudar, que não é tão comprometido, e a gente consegue fazer uma transformação muito grande já nesses alunos, né. Agora, quando se trata de um exemplo igual você, né, que vem de uma boa base familiar, que vem aí todo já educado, com, né, foco, aí fica fácil, né, aí é juntar a fome com a vontade de comer, porque a gente quer ensinar e o aluno quer aprender, né, perfeito. Então a gente também tem muito orgulho pelo tempo que você ficou aqui e, assim, pela sua jornada, né, desde um aluno dedicado até chegar como um escritor que já publicou 2 livros, né. Exatamente. Então, Thaís, tem mais algumas considerações aí nessa parte, Thaís? Agora que eu tô só curiosa pra saber o que virá. Certo, então, Henrique, o primeiro livro que você escreveu está aqui, ó, Elemento Vida, né, um livro muito gostoso de ler, um livro que uma linguagem bem, assim, familiar, principalmente para o adolescente, um adolescente, eu lembro que, quando a gente fez a leitura junto com o Gabriel, e ele Foi. engajou muito na leitura com eu tinha o quê? 11 anos, eu Acho acho, que para já tinha 12, 11 né. anos, Então ele engajou muito e, assim, é uma A gente história lia junto, envolvente, né. né. Cada era assim, cada um lia 2 ou um capítulo, né. E Sim, aí a gente lia em voz alta, e aí cada vez um lia, que e a história ia gostoso. envolvendo, a gente não via a hora de chegar a próxima vez de ler de E novo, então ex muito legal. Que legal, fico muito exatamente. feliz. E, assim, a gente vai, né, partir para esse tema, né, da parte da sua inspiração para escrever. Como que iniciou esse processo? Bom, para começar a falar disso, eu tenho que citar minha mãe,
porque minha base familiar, graças a Deus, ela sempre veio me apoiando, me ajudando em tudo que eu faço. E principalmente os meus pais, eu preciso sempre citá-los, porque eles sempre me incitaram a fazer muitas coisas. Eles sempre me incentivaram a fazer muitas coisas, muitos cursos. E minha mãe, desde pequeno, ela sempre leu muito para mim. Então, desde a partir do momento que eu tive o entendimento da leitura e da parte da escrita, ela sempre me incentivou a continuar os meus textos que eu fazia, as minhas ideias e inspirações que eu ia tendo e colocava no papel. Então, ela sempre foi falando: vai, filho, você consegue. Sempre foi lendo, gostando. E aquilo surgiu um sentimento de orgulho no peito, sabe? Você fala assim: poxa, eu tô deixando os meus pais orgulhosos. Então, minha trajetória começou ali, quando eu fazia pequenas frases, pequenos poemas, porque eu via a história romântica que tinha dos meus pais e me inspirava naquilo, porque eu sempre desejei que acontecesse comigo. E graças a Deus hoje acontece, junto de mim com a minha namorada. Então eu posso viver aquilo que um dia eu sempre sonhei. E a partir daí eu comecei a escrever. Fazia os meus poemas, as minhas frases, os meus pequenos textos que eu fui criando. Até que chegou o momento que eu tive um entendimento, consegui me estruturar e assim fiz a escrita do meu primeiro livro, que é o Elemento Vida. Certo. Até, assim, essa parte do momento, né, eu já ia até perguntar mesmo, como foi essa virada, assim, falando: "Nossa, como isso", né, a partir desse momento que você teve uma boa referência de leitura, uma inspiração, começou a ler os pequenos poemas, até onde você falou: "Nossa, agora eu já tenho repertório, já tenho condição, eu quero e vou escrever um livro", né. Qual que foi essa exatamente essa virada, assim? Ah, a virada ela foi porque eu já tinha uma base, né? Eu já tinha bastante textos formulados e indícios de pequenos livros que eu escrevia em toda essa minha trajetória. E aí chegou determinado dia, eu falei assim: não, eu preciso publicar isso, né? Eu quero que as pessoas sintam esse mesmo sentimento que eu sinto. E quantos anos você tinha mesmo? 16, 16 tinha na anos. faixa dos 16 Nossa. anos. E como eu sempre olhava na parte escolar, via meus colegas, né? E via grandemente que o amor esfriava e eles levavam as relações muito friamente, principalmente não se importavam com o parceiro. Então aquilo me entristecia. Aí eu falei: não, eu vou dar um jeito ainda de tentar aconselhar eles, né? De uma forma assim que chegue neles. Porque muitas das vezes você só conversar, a pessoa não entende. E principalmente as meninas, elas gostam bastante de ler livros de romance, né? Para que elas tenham esse olhar crítico sobre os homens. Então aí eu falei: bom, eu tenho meus princípios, minha conduta como homem. Se eu puder da mesma forma orientar outros meninos para que sejam assim, para que eles tenham uma conduta e dessa forma fazer com que o relacionamento deles seja melhor com as meninas, boa coisa vai ser. E aí eu fui pensando nisso e desenvolvi essa história, né? Que passa entre dois adolescentes, conta um pouco da trajetória de como tudo foi indo, os princípios básicos que se deve ter, né? O apoio que tem que se ter dos pais, né? A parte importante deles conversarem, deles se entenderem, né? E dividi o livro em 7 sagas. E em cada saga eu cito um pouco sobre cada coisa. Falo sobre a saga da Lua, que é onde é o primeiro momento em que ele encontra a menina, que ele vê as fases da menina, as faces que ela traz, que ela possui, e assim ele tem essa paixão por ela. Depois eu falo do Sol, que a parte é ao contrário, né? Eu falei da Lua para ela, então ele se torna o Sol dela, que é onde ele ilumina ela, onde ela tem esse olhar gracioso para com o menino, né? E dessa forma ela se apaixona por ele. E falo também depois das estrelas. Por quê? Porque as estrelas brilham e sempre quando chega no céu escuro, quando tudo fica escuro, a gente fica triste, né? A gente fica esperando uma luz. E essas são as estrelas, são a luz que resplandece no céu. Elas nos deixam mais alegres. E essas luzes também são as pessoas importantes da nossa vida. São aquelas pessoas que marcaram nossa trajetória. Assim como vocês marcaram a mim. Então vocês também são estrelas na minha vida, né? Ao próximo passo é o da combustão. Essa combustão é quando o amor entre eles aflora, que é a paixão verdadeiramente entre os jovens, né? Que é onde eles ficam aqueles fogosos, onde ficam fazendo as juras de amor, onde eles querem levar, querem passear, querem estar juntos. Só que junto com a paixão também tem as lágrimas, as dores. E assim eu falo na saga do oceano, que o oceano nos remete à água.
o que nos lembra de lágrimas, porque nossas lágrimas também são água e purificam o nosso corpo. Então, é nessa parte que fala sobre as mágoas, as tristezas. O tornado, ele vem com uma reviravolta na nossa vida. E cada um de nós passa por um tornado. Nós temos que enfrentar esses tornados. Mas se nós conseguirmos passar por isso, passar por essas desavenças, essas questões complicadas, nós vamos ter o bom e do melhor lá na frente. E eu finalizo falando do tempo. Porque o tempo é crucial para passar ao lado de quem a gente ama, para passar ao lado das pessoas importantes e aproveitar o tempo. Porque o tempo é a única coisa que não volta para nós. Perfeito. Você tava Deixou todo mundo bem É, curioso aí e pra olha, ler esse livro, né? e o livro ele é muito envolvente, né? Muito. Ele é cheio de encontros, alguns desencontros, reviravoltas. É uma Sim. história muito interessante, vale a É. pena ler, viu? Olha, vale a pena ler. Ô Henrique, você comentou sobre a referência, né? Que você teve da leitura, né? Então hoje a gente percebe, né, principalmente no ensino público, a falta, né, de incentivo à Incentivo. leitura. E principalmente, às vezes, é dessa base, né, da família, né? Que aí fica difícil o filho despertar Sim, um gosto, né, pela leitura ou por qualquer outro hábito saudável se os pais não dão o por exemplo. Porque exemplo. é, palavras convencem, mas, né, Ações, exemplos, ações arrastam. Então, verdadeiro. a gente normalmente, e principalmente uma criança, um adolescente, é o exemplo. Até eu estava lembrando aqui, Thaís, da Sofia, como ela tá na parte da introdução alimentar e como ela gosta de comer, porque ela percebe que a gente come o que ela come e, assim, ela vê, ela se sente, né, ali parte, né? Então, é muito mais fácil pelo exemplo, né? É. E aí, com toda essa dificuldade que a gente tem hoje, né, essa questão da falta do hábito da leitura, muita gente tem dificuldade de ler coisa simples, Sim. básica, né? Qual que é a recomendação que você daria, sabe, uma dica para um jovem que precisa ler e nem sabe que tem tanta necessidade dessa leitura? Não para ser um escritor, mas Sim, para a vida, porque vai precisar desse eu conhecimento. entendo. Primeiro, antes de responder a questão do senhor, eu queria dizer, né, que é muito importante a leitura, porque a leitura ela abre um leque muito grande para novas oportunidades em todas as carreiras da vida, seja de uma forma profissional, seja de uma forma cultural. Quanto mais você lê, mais sábio você fica, mais entendimento e conhecimento você carrega, e quanto mais conhecimento você tem, consequentemente, mais poder você ganha. E isso é um ciclo. Quanto mais você aprender, mais você consegue passar para frente e você abre mais oportunidades. E a dificuldade maior é que é o seguinte: infelizmente, como o senhor havia mencionado, não se tem esse incentivo desde pequeno dentro de casa. Porque, eu vou falar uma verdade, né? É complicado. Porque você tem que vencer os seus próprios desejos, você tem que vencer aquela vontade incessante de estar ali no celular. Mas pensa comigo, o que uma rede social vai te trazer de bom, né? O que que você tá vendo? O que que você tá consumindo, né? Às vezes você passa horas e horas vendo lá vídeos fúteis que não vão trazer nada para sua vida, que não vão mudar nada, só estão te atrapalhando. E você ali não pode perder, ou no caso, né, ganhar algum tempinho lendo um livro. Mas qual livro ler? Bom, você começa lendo pelo que você gosta. Se você não tem o hábito de ler livros, começa com gibi, começa com uma história em quadrinhos, porque daquelas palavras você já vai aprendendo significados, e quanto mais você lê aquilo, mais interesse você vai ter. Então, se você começa, por exemplo, com uma história em quadrinhos de super-herói, você vai ter um gosto por ação, por aventura. Então, daí você já pode pegar um livro que fala sobre isso. Porque esses livros também têm palavras complexas que abrangem o seu vocabulário. Elas te deixam com um vocabulário melhor. E como tal, você começa aos poucos. Vai com gibi, passa por um livro, daqui a pouco você já vai estar lendo outra coisa. Você pode estar lendo, como no caso, digo aqui da minha parte, um romance, que é uma coisa que eu gosto de ler, de escrever. Você pode estar lendo depois livros empresariais para abrir a sua própria empresa. E para se abrir uma empresa, para se ter um bom futuro, faz a necessidade de se você ter uma boa leitura, de você ler, para que você não seja enganado pelos outros, para que você possa ajudar e ser ajudado, né? E se for para citar alguns livros que eu acho que é muito importante de você ler, um deles se chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele fala de um livro sobre economia. Por quê?
Porque hoje em dia nós também percebemos um grande endividamento por parte dos adolescentes, que saem da adolescência e entram para a vida adulta, porque não tiveram uma vida financeira estruturada. Todo mundo só quer gastar, né? Só quer comprar, né? Ver alguma Uhum. coisa. E a internet, ela faz isso com você. Ela faz você querer gastar, faz você querer Sim, ter ela esse status, né? estimula. De coisas. Mas que status é esse? O seu verdadeiro status é aquele que você tem dentro da sua cabeça. É o que você consegue dizer, falar, que vai mostrar o seu poder hierarquicamente falando na sociedade. Não é o dinheiro que faz isso. Claro, hoje em dia, nessa estrutura que nós vivemos, né, fala sobre essa parte do dinheiro, mas não vamos entrar nessa parte. Uhum. Eu estou dizendo assim que quanto mais conhecimento você tem, mais poder você tem, hierarquicamente você fica maior nessa estrutura. E na parte da economia, é sempre muito importante saber com o que gastar. E esse livro trata sobre isso e traz conselhos muito práticos e importantes sobre isso. Então, resumidamente, por tudo que eu falei, né? O importante para você começar essa sua história é você lendo coisas que você gosta, coisas que chamam a atenção. No meu caso, vou usar como exemplo. Sempre gostei muito de anime, sempre muito da cultura japonesa. Então, eu sempre assistia animes e queria saber a continuação. Então, como eu não tinha, eu lia mangá. Do mangá, eu passei por aquelas famosas fanfics que o pessoal criava. E aquilo instigava a minha curiosidade e me instigava a leitura. Depois daquilo, como eu fui pegando gosto, aí eu passei a ler livros mais complexos, livros mais difíceis e que me deixavam mais curioso, né? Que faziam bem para o meu conhecimento. Então você começa com algo que você gosta e quando você menos espera, você já tem um leque de informações, um leque de possibilidades para você poder seguir. Então essa Eu é a minha dica. adorei essa dica que ele falou. Começa por algo que você gosta. Tem um professor, ele já é falecido, ele chama Luigi, é o criador do sistema Anglo. Sim. E ele fala sobre essa questão de você começar a ler pelo que você gosta. E aí ele fala até assim: você começou a ler um livro. Né? Na verdade, ele faz a orientação mais para os pais, né? Você deu um livro para o seu filho, ele não gostou, não force ele ler. Vai comprando quantos for necessário até ele gostar. A hora que você encontrar o gênero que ele gostar, né? Entende, olha, eu apaixonei por isso, olha, me apaixonei por essa ficção, esse estilo de ficção. Aí você encontrou, pode ter certeza que ele vai ler inteiro. E aí, a partir do momento que ele aprender a gostar, fica mais fácil do que você forçar ele ler algo que ele Não não gosta. gostou, né? Então vai meio que de encontro com o que você falou. Sim, E fazer isso na infância, né, é muito importante, né, para muito. criar essa referência, essa base. Você comentou da parte financeira, a gente gravou um podcast aqui, né, com o Carlinhos, né, o Carlos Rodrigues, falando sobre a importância, né, dessa, desse conhecimento da inteligência Sim, financeira, né? E, então, fica aí a dica para assistir também o nosso já podcast, tá aproveita. bom? A outra coisa que nessa parte da leitura, né? Com certeza vai fazer muita diferença numa faculdade também, né? Lógico. E eu lembrei aqui que, né, você também, por exemplo, a gente estava conversando, você está fazendo direito. Provavelmente você deve ter muita facilidade porque precisa ler muito, Sim. ou não? Bom, necessariamente, Hã. quando a gente encontra algo que gosta, sendo fácil ou difícil, você consegue encontrar caminhos para fazer aquilo. Assim como o senhor e a dona Thaís, tenho certeza que por gostarem tanto do que fazem aqui, por mais que haja uma dificuldade, vocês conseguem achar caminhos para executar aquilo que vocês pensam, não é mesmo? Então, no momento que você tem algo que gosta, você se esforça por aquilo. E como no caso que o senhor mencionou, eu também volto no meu exemplo. Eu fiz um ano de faculdade de psicologia porque na época aquilo estava sendo viável para mim. Então foi muito interessante. Eu tive uma base que eu pude aprender bastante e levar para minha vida. Só que não era esse o percurso que eu queria seguir. Então por isso eu necessariamente, né, busquei um outro tipo de conhecimento. E aí eu me encontrei nessa área do direito. E sim, digo para o senhor que a leitura faz diferença. Porque, como eu disse para o senhor, quanto mais conhecimento você tem, mais poder você ganha. E para poder exercer uma boa profissão, para poder exercer um bom cargo, você tem que ler, você tem que saber, porque você tem que saber se comunicar com as pessoas. Não adianta só usar gírias ou um vocabulário que você não consiga atingir o seu público-alvo.
Lógico, há momentos que você pode ser mais informal, você pode conversar informalmente com as pessoas, mas tem momentos que você tem que agir de uma postura formal, por exemplo, num texto que você vai fazer, numa dissertação, ou até mesmo quando você está fazendo o Enem na sua redação. Você não vai usar palavras informais. Você tem que saber o vocabulário certo para aquilo. E como você vai saber isso? Lendo. Então você precisa ler, você tem que ter essa base para que você consiga ter uma boa pontuação, uma boa colocação, para que você cresça. Então, a leitura sempre se faz necessária. Sim. Eh, no caso, você, né, escreveu Elemento Vida e você já escreveu, publicou um outro livro, O Aristocrata, né? Isso. E como que foi o processo de criação desse livro? Como você chegou aí no fala um pouquinho mais sobre ele. Falo sim. Mas peço licença, porque para Hã, contar da história desse livro, eu preciso contar um pouquinho da história que me levou a pensar nele, né? perfeito. E isso envolve a parte da minha namorada também. E peço licença para poder falar um pouquinho disso. Quando eu conheci minha namorada, foi muito bonita a nossa história. Eu conheci ela pelo Instagram, né? Tava lá olhando as fotos, falei, nossa, que menina bonita, né? Me encontrei assim com uma foto dela que só mostrava o rosto dela. Só mostrava a parte dos olhos dela, que são olhos claros, olhos verdes, um pouco da metade do rosto e um pouco do cabelo. Mas quando eu olhei aquilo, meu coração acelerou de tal forma assim que eu falei, ai, essa mulher vai ser minha. Então, eu tive esse desejo. Aí a gente começou a conversar, né? Fomos descobrindo conhecidos entre a gente, né? Por fim, descobri que os pais dela, né? Meu sogro e minha sogra, são amigos de infância da minha mãe. Então, Olha que foi tudo muito Legal. ligado, foi muito gostoso. E hoje, graças a Deus, Deus permitiu todas as coisas, a gente já iniciou um namoro, né? Deu tudo certo. E pensando nisso, né? Pensando nesse meu amor com ela, eu tive uma ideia. Porque eu penso em me casar com ela, se Deus quiser, assim nós vamos. E para as minhas futuras gerações, para minhas sementes que virão na terra, eu tô vendo que tá muito difícil. Porque tá muito complicado, tanto nas escolas como na constituição que as crianças estão sendo criadas. E por isso eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não tenho o poder de mudar o mundo, mas eu tenho o poder de incentivar as pessoas, e as pessoas podem mudar o mundo. Então, dessa forma, eu criei o livro O Aristocrata. Mas do que ele fala? O que ele é? Qual que é esse exatamente. embasamento? A aristocracia, ela é um poder, né? Ela é uma forma de regime. E com isso, eu usei desta forma de regime para estipular as suas bases na sociedade. Como assim? Peraí que vocês já vão entender. Na aristocracia, você vai subindo no ranking. Barão, visconde, marquês, duque, príncipe, rei, e assim você vai subindo. Eu começo a falar que você começa sendo um barão, porque quando você nasce, você tem um pequeno pedacinho de terra. Essa terra é a sua família. Essa terra é o lugar onde você vive. E você tem que cuidar. Mas como você vai cuidar? Você precisa desenvolver algumas coisas. E o legal desse meu livro, já tomo para falar, é que independente de você começar do fim pro começo ou do começo pro fim, você consegue entender e aprender, porque ele vai te mostrar alguns caminhos e princípios que você tem que tomar na sua vida para que você cresça. E nessa forma que você tem o poder ali, que você é um barão, você desenvolve algumas coisas. Por exemplo, eu já pergunto aqui para vocês, quais são os 5 sentidos? Tato, olfato, visão, audição E paladar. e paladar. Isso. Só que isso aqui é um olhar que nós damos assim, bem concreto. É. Mas o que vem por trás desses 5 sentidos? Por exemplo, na visão, você tem que ver além do que já está posto para você. Porque se você só ficar olhando para aquilo, vai ser só aquilo. Você tem que ter uma visão mais ampla, além do que é aquilo. Porque se você consegue essa visão ampla, você consegue anteceder algumas coisas que vão acontecer. Então você já aprende sobre isso. E se você fizer isso, vai facilitar a sua vida em muitas coisas. Por exemplo, o paladar. O paladar fala sobre gosto. E aí você já aprende qual é o gosto da mentira. O que a mentira te traz? Por que você vai contar mentira? Se você já sofreu com aquela mentira, você já sentiu a amargura que é. Então você não precisa disso. E por você conhecer isso, você já vai entender mais ou menos
quando a pessoa tá mentindo, quando a pessoa não tá. Na parte da audição, nem tudo que você escuta, você leva pra sua vida. Quando você chega lá no seu serviço ou alguma coisa chega em casa, né, e tá uma pessoa lá estressada falando com você, às vezes aquilo vai te magoar, mas a pessoa falou aquilo porque ela não tava legal, ela tava num momento difícil pra ela. E você não precisa levar aquilo como rancor pra sua vida. Você pode simplesmente entrar por um ouvido e sair pelo outro, esquecer daquele fato, né? O tato, sobre as coisas que você toca, você tem que saber onde você está colocando a planta dos teus pés, saber nos lugares que você entra, né? E por fim, tem a tato, a audição, paladar, visão. Qual faltou? Ah, Agora até eu me eu já perdi. Vamos lá, paladar, Paladar, audição, audição, visão, visão. o tato. Nossa, Eu falei de gente. todos, né? Falei São 5, né? Mas 5. acho que tá faltando um que a gente não faltou tá um lembrando. sexto sentido. Verdade. Olha lá. Tem o sexto sentido. E qual que é o sexto sentido? É a junção de todos esses. Porque quando você consegue ter essa abrangência disso aqui que eu acabei de falar, você desenvolve como assim um sexto sentido. Você aprende que em determinado lugar você já sabe que determinadas pessoas vão falar mentiras, vai ter um determinado ponto de visão, vai ter um determinado tipo de gosto e você já sabe o que vai acontecer. Então não tem necessidade de você estar ali. Você já aprende sobre aquilo, né? É uma forma. E conforme você vai crescendo, vai adquirindo essas habilidades, vai adquirindo isso, você vai crescendo na hierarquia, né? Você vai passando até você se tornar o mais importante, né? Que é o rei, né? Ou no caso, rainha, né? Que você pode tanto ser o homem quanto a mulher, né? Aí você vai crescendo. E nessa parte eu cito sobre os 7 princípios de um rei. Dentre eles está a humildade, o respeito, a sabedoria, né? A paciência. São virtudes que você tem que desenvolver. E eu cito 7 como as principais. E no decorrer do livro eu vou falando sobre elas, vou te ensinando, vou explicando um pouco sobre elas, né? Que você também tem que ter, como por exemplo a misericórdia, a prudência, que é muito importante hoje em dia, né? E vou falando sempre. E por fim, no final, eu falo sobre o imperador. No imperador, eu coloco como que é o poder máximo. O que é? Eu me digo que eu sou como se fosse o imperador, porque eu fui te dando essas dicas até você se tornar o rei. E aí você, junto de outros reis, vão ter que conversar, vão ter que se fazer para junto comigo formar um novo império, formar essa estrutura base para as futuras gerações, para as futuras sementes que são nossas, que estarão vindo para o mundo. Então nós temos que fazer um embasamento nisso para melhorar a situação para eles, para que eles não sofram como nós sofremos, para aprender tudo o que tivemos que aprender. E aí eu falo sobre o mais importante, que é a parte das sementes, a parte do filho e da filha, que nós devemos reeducar nossos filhos, eu dou uma série de conselhos falando sobre como deve se comportar, como o homem deve se comportar para com a sua esposa se comportar para com o seu homem, porque o casamento, ele é crucial, ele é a chave para se criar bons filhos. Então, a partir do momento que você encontra a sua parceira e você encontra o seu parceiro e vocês se entendem, você criam essa relação de amor, essa relação de carinho, e o fruto do seu amor, o fruto do seu ventre nasce, você precisa de um embasamento para falar, para explicar as coisas para eles. E aí, com uma base de conselhos, com várias coisas assim, que às vezes você fala, é tão simples, eu não vou saber cuidar, não vou saber falar. Só que você tá tão cego naquele momento, porque você não enxerga as pequenas coisas e aí você finda atrapalhando o futuro da sua criança. Então, eu falo sobre essas coisas. Legal. Muito interessante. Eu fui observando aí as suas, né, falas. Exatamente. A gente hoje vive num mundo muito difícil, né? Difícil nesse sentido, né? Das referências, das influências, principalmente Sim, negativas. A gente estava falando sobre a questão de redes sociais, né? Que ela tem um algoritmo por trás para prender, né, o usuário, né? E é até interessante porque o nome por trás de quem utiliza as redes sociais é usuário, né? O exatamente. usuário a gente pode fazer uma analogia, uma comparação como, né, qual outro vício que você é um usuário? Tem outros vícios, né? As drogas, outras Exatamente. coisas. Então, assim, não Você que fica
Dependente, Dependente. dependente. Então, tem que ter muito cuidado e hoje, muito você acabou de falar dos filhos, né, atualmente é muito cômodo para os pais, devido à rotina intensa, pai e mãe trabalham, né, para trazer o Sim, melhor para os seus filhos nas questões exatamente. materiais, que você também falou aqui sobre o financeiro, né. Então, às vezes, né, na boa intenção de trazer, né, prover bens materiais, conforto para os filhos, os pais se dedicam ao máximo trabalhando. Ausente de casa. Esse filho fica, na escola, com os Sim, com algum avós, parente, mas qual que é a situação? Desde bebezinho, normalmente está introduzindo isso daqui, as telas verdade. e redes sociais, YouTube, enfim, né. Além dessa ausência, né, e trazer um um vício, né, porque a criança passa a sua primeira infância aqui na telinha. Né. Não tem uma boa referência de uma leitura, de um livro, desde um coloridinho, bonitinho, né, porque, às vezes os pais ou não têm a consciência, ou não têm um tempo e eles, né, Sim, têm outros afazeres e é mais como deixar no celular. E isso é um problema sério mesmo que a gente está muito. vivendo atualmente, né. Tá trazendo muitas consequências que a tendência é piorar, Verdade. né. E aí é onde que tem essa questão, né, o filho passa, né, uma boa parte da sua infância com o celular, a gente recebe pais aqui, né, atualmente, assim: "Ah, eu preciso ocupar o tempo dele para tirar do celular, porque eu não Celular. sei o que eu faço". Aí o pai entra em desespero, porque quer tirar uma coisa que sem perceber ele Ele que colocou. enraizou, né. E aí entra no nosso tema de leitura também essa questão, né, é difícil também a pegar o hábito de ler, né, um pouco é porque a gente está viciado em uma coisa que aí hiperestimula, e é Sim, fácil, É. só rolar a tela. E a outra que às vezes justifica é: o tempo", mas o tempo é prioridade, é questão de verdade. escolha, e às vezes a gente tem tempo para o celular e não tem tempo para fazer, Um né, livro. dedicar para um livro ou para uma outra atividade mais saudável, né. É uma Então coisa que se você pega aqueles relatórios do celular, né, quanto tempo você passou, Uhum, você nem percebe, você passa lá, né, horas dentro das redes sim. sociais também tem os relatórios, né, e se você falar assim, se você pegar que seja meia hora daquilo ali e se dedicar Dá a um pra fazer livro, muita coisa. dá. Então, nessa questão, assim, que você chegou nessa conclusão da preocupação da educação dos filhos, né, então esses pais realmente têm essa, né, esse cuidado de pensar dessa forma e Sim, eu vi que o seu livro traz, assim, uma ajuda muito grande, né, desde o elemento vida para uma parte da adolescência, né, que traz muitas lições nesse livro, e esse agora, né, o o aristocrata. aristocrata, né, que também traz essa questão, assim. Eh, Pensando nisso também, você pode me dizer, assim, quando você tem a inspiração para fazer, né, para escrever um livro igual Sim. agora, tem algum objetivo específico, um legado que você quer deixar, um ensinamento que você quer deixar para o leitor, assim, específico, ou o que mais vem na sua mente em questão de ajudar? É uma questão bem complexa, né, porque nesses momentos, principalmente tem vários momentos na vida de um escritor, né. Aham, Alguns têm as suas bases para escrever, por exemplo, pelo menos eu ajo bastante pela emoção, pelo sentimento que eu tô sentindo ali. Então, um determinado sentimento que eu tô sentindo vai me proporcionar um entendimento para escrever determinado assunto. Por exemplo, se eu estou triste, eu consigo pegar esse meu sentimento e tentar imaginar uma situação difícil e escrever sobre aquilo, né? E agora, se eu estou numa situação mais assim, mais alegre, mais feliz, eu procuro escrever coisas que proporcionam esse sentimento, me deixam mais alegre, mais feliz, né? É sobre isso. E se o senhor me permite, eu gostaria de entender novamente a pergunta para eu poder dar uma resposta mais concreta. no nos 2 livros, né, vamos Sim. até ir para o último. Qual que é o maior ensinamento que você quer deixar? O que que você deseja que o leitor, os leitores, né, tenham de aprendizado, de coisa positiva para a própria vida, no sentido através dessa leitura? O meu maior desejo é que as pessoas que sejam capazes de ler o meu livro e entender, mas não somente o meu livro, ler os livros que a gente diz, né, ser de autoajuda, ou livros que te trazem um conhecimento sobre um determinado assunto, é que elas cresçam.
tanto espiritualmente falando, assim, cresçam no sentido de o espírito ser mais cheio, de um espírito maior, com maior entendimento e sabedoria, como cresçam num sentido também de conhecimento, para que elas aprendam sobre aquele assunto, não passem por determinadas situações que podem ser evitadas e que principalmente elas entendam que assim como se ela ler, entender aquele livro e aquele autor ou aquele livro marcou a vida dela, ela pode fazer o mesmo, marcando a vida de alguém de forma positiva. Então ela vai entender, vai pensar nisso, né? E ela vai conseguir, de certa maneira, ajudar alguém que estava passando por algo semelhante a ela, e por ela ter o conhecimento daquilo, ela consegue evitar que determinada pessoa passe pelo mesmo sofrimento que ela passou ou que ela passaria se ela não tivesse esse conhecimento. E é isso que não me intitulo como isso, porque não tenho ainda este conhecimento, mas é isso que os professores, que a gente até chama de seres iluminados, têm a fazer por nós. Eles querem passar o conhecimento. E aí nós, como alunos, que no significado seria sem luz, né, temos a pegar este conhecimento e assim nós ganharmos esta luz para que podemos passar adiante, para que podemos aprender aquilo. Então é isso que um bom livro, uma boa leitura vai te trazer. Vai trazer luz para a sua vida, para que você possa escapar dessa escuridão que está ao seu redor. Legal. E, o Henrique, para o futuro, como estão os projetos? Assim, tem mais projetos de novos livros ou como que tá aí essa questão? Ou você tá mais agora focado nos estudos, no direito? Bom, no momento, aproveito até para falar, porque era uma surpresa, mas já que ela vai assistir, assim, ela já fica sabendo da surpresa. Vou estar completando 1 ano de namoro. E como tal, eu escrevi um livro para minha namorada. Então, eu escrevi um livro especialmente para ela, que conta a nossa história, que fala um pouco de nós, que fala sobre o nosso relacionamento. Então, eu já fiz mais um livro, né? Esse, lógico, não vou... Já tem o livro. Já tem. Esse, lógico, não vou publicar, né? Porque é só para ela, mas Olha, já tá um feito. Nossa, que presente, hein? Exclusivo. Então, vai diretamente para ela, mas eu já fiz mais esse. E penso sim em dar continuidade, né? Em abranger este tema que eu entrei com este novo livro, O Aristocrata, né? Abranger mais, citar mais coisas, acrescentar, fazer um acréscimo maior sobre isso. E no decorrer do tempo que eu for ganhando conhecimento, Fazer adquirindo... o volume 1, posso 2. aumentando os volumes, né? E dispersando, né? Ajudando a disseminar esse conhecimento para os demais. Então, penso sim, mas no momento, né? Como estou focado nos estudos e etc. E já fiz este novo livro para minha amada, né? Eu não tenho agora um prático para ter a continuidade. Eu tenho mas uma penso sim. curiosidade, bem curiosidade assim. Quanto tempo leva para se escrever um livro? Eu tô perguntando porque às vezes eu imagino que não é pouco tempo e às vezes a gente, né, os jovens de hoje querem as coisas muito, né, Muito rápido. muito rápido e não consegue construir algo por não ter essa paciência, né? E quanto tempo que leva assim? Porque você levou para escrever o primeiro e depois o segundo, como foi? Como eu disse, tudo depende do sentimento que você está trazendo e da sua fonte de inspiração. Como, né, sempre quando eu escrevi, eu estava cheio de inspiração, meu primeiro livro, eu demorei 6 meses para escrever, né? Então, na hora da aula, sempre tem o disperso, né, que o professor deixa, os alunos vão conversando, eu já pegava meu caderno, escrevia no caderno, chegava em casa, passava no computador e sempre que eu tinha tempo, eu continuava a escrever. Já no meu segundo, foi um pouco mais rápido, eu escrevi em 2 meses. Olha, Eu tava bem inspirado, bem motivado, porque eu quero mandar logo esse livro, né, para que as pessoas aprendam, para que vejam, né, e me ajude também a arrecadar fundos, né. Então, como tal, eu me esforcei, me empenhei e como estava cheio de inspiração, coloquei em prática. Mas tudo depende muito da inspiração. Como eu tenho um livro também, que só que ele tá parado. Ele já tá com 100 páginas, só que ele ficou de lado porque eu não tenho mais a inspiração para continuar. Então ele ficou de lado. E já faz muito tempo, né? Já vai fazer quase 1 ano que ele tá lá paradinho lá, esquecido.
Então, tudo depende da ideia que você tá no momento, né? Da emoção que você tá carregando e de quem você quer atingir com aquilo. Tudo depende Então é desses isso. fatores. Mas é interessante, é o que eu estava olhando, o Elemento Vida tem 250 páginas, tá bom? E o Aristocrata tem mais de 200, viu? Não são Ou livros, seja, não livretos são não, são livros. E é, assim, não são cheios de ilustrações não, são livros escritos mesmo, viu? Então, o menino tem inspiração, não, e é viu? Ô bem ô Henrique, a gente tá caminhando pro fim, tá muito bom esse bate-papo, e principalmente, assim, servir de inspiração Sim, para os jovens, né, porque a gente vê assim, eu vejo uma geração sensível, que a própria sensibilidade, por não estar sendo bem direcionada, assistida, se torna um problema para uma boa parte, a maioria deles, com essa questão de tristeza, depressão, até mesmo suicídio, mas é uma geração sensível que se essa sensibilidade fosse bem assim entendida e direcionada, faria um mundo muito melhor. Eu acho que eu vejo que é uma geração que teria a sensibilidade de transformar o mundo para melhor, mas não está sendo bem aproveitado. E ao mesmo tempo é uma geração de jovens que tem uma quantidade de informação e uma facilidade de buscar conhecimento e a gente estava conversando, né, cara, a Débora, lá, nossa, essas crianças nascem muito espertas, né? 6 meses, tá assim, durinha, esperta, olhando. É uma geração muito esperta mesmo, uma geração que tem uma capacidade de aprender muito grande e está sendo, né, subaproveitada essa capacidade, né? Parte dessa a gente estava falando sobre a ociosidade, sim. redes sociais e tudo mais. O que você teria para a gente, né, caminhar para o final aqui, de mensagem para ajudar esses jovens, para inspirar mais ainda esses jovens? E os pais também, né? Pra... Sim. Num aspecto, psicologicamente falando, isso a gente estuda na psicologia. A gente acarreta de família para família o legado deixado para os nossos pais, sejam bom ou ruim. E você tende a copiar o que fizeram com você. Então, em muitos casos, algumas coisas acontecem, pois veio passando de geração a geração, e aí é onde entra o foco. Você pode quebrar esse paradigma. Você pode quebrar isso. Se aconteceu com você, você não precisa passar isso de ruim para seu filho. Então, o primeiro passo é você identificar isso. Pô, se você percebeu que fizeram com você e você não gostou, não passa adiante, não passa pro seu filho. Não deixa ele sofrer essa dor que você sofreu, esse sentimento que você teve. Já é o primeiro passo para você reeducar a geração, porque assim eles não vão ser tão sensíveis a esse ponto de passarem pelo que passou, de serem excluídos, de serem deixados de lado. Então já é um ponto. No demais, o foco, a mensagem principal que eu posso dizer é que você pode carregar para sua vida 3 coisas. Você tem que ter 3 coisas em mente. Primeiro, a sua crença. Como no caso, eu acredito em Deus, então em primeiro lugar na minha vida sempre vem Deus. Eu busco a Deus e está até escrito na palavra do Senhor. Buscar primeiro a Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, buscando a Deus, Deus vai me abençoando e eu vou conseguindo o restante do que eu preciso. Então, o primeiro passo é você manter a sua crença firme. O segundo passo é você ter um embasamento, você ter uma boa estrutura. O que é essa estrutura? Você pode buscar. Essa estrutura, no meu caso, foi familiar, porque eu vejo nos meus pais essa estrutura que eu quero ter para minha vida futura. Então, eu me esforço para ser igual e melhor do que eles. Então, isso me deixa estruturado para o que eu vou fazer no futuro. Se você não tem essa sua base, essa sua estrutura na família, você pode encontrar em boas referências, como, por exemplo, de repente, um bom professor, um bom instrutor, um bom músico, alguma coisa que faça você se estruturar e crescer. E o terceiro que eu digo é o objetivo. Você tem que ter um objetivo em mente. O que você quer alcançar, o que você quer deixar, o que você vai deixar para trás. Você quer que as pessoas olhem para você lá à frente e falem: ah, aquele homem foi uma pessoa valorosa, ele deixou um bom perfume, um bom cheiro aqui nessa terra, né? Quero ser como ele, quero ser um exemplo igual ele. Aquela mulher, nossa, ela foi virtuosa, ela soube como orientar, ela foi uma boa pessoa. Eu quero ser como ela. É isso que você quer? Ou você quer simplesmente que os teus filhos, as futuras gerações, teus amigos, teus colegas, as pessoas que te rodeiam, simplesmente você falece e eles não vão te ver, não fazem menção de você? O que você quer? Qual é o seu objetivo? Quem você quer marcar? O que você quer fazer?
Então, são esses 3 pontos principais que você tem que ter: as suas crenças, os seus valores e os seus objetivos. Aí você consegue se estruturar na vida. Perfeito. Thaís, Depois de tudo isso, eu não tenho nem mais palavras. Eu só tô aqui, gente do céu. eu tô Tá sendo chorando iluminado. aí, Débora? Por quê? Eu tô aqui, como o Henrique falou, né, é o professor, né, o iluminado que ilumina, eu tô aqui, sendo iluminado pelo É. Henrique. Eu que aprendo com o senhor, Muito longe disso. iluminado. Eu que sou aluno do senhor. Henrique, nossa, muito bacana mesmo, né? Assim, a sua trajetória realmente é um orgulho para nós e é uma inspiração para toda a juventude que, né, carece, né, de bons exemplos, né? Uma pessoa virtuosa e com certeza, né, o céu é o limite, né? É. Que você tenha muito sucesso na sua vida, Amém. já é sucesso, né? E a gente estava falando também um pouquinho aqui, né? Sobre a questão da busca financeira e material. E dentro do nosso, né, da nossa crença também, a gente acredita que, o ser, né, tem que ser buscado em primeiro lugar. E o que você trouxe no final é exatamente isso, né, o ser, não é o que que você vai deixar aqui, qual que é a herança financeira, quais né, os bens que você vai deixar, construir. Não, né, são construções, né, baseada no ser humano. E por isso que a gente acredita muito nisso mesmo, né? Sim, As coisas materiais, financeiras, elas são consequências, né? Mas desenvolver esse autoconhecimento, buscar essa parte do desenvolvimento e a valorização do seu lado pessoal, que é primordial. verdade. E é assim que a gente tem como tema no MercioCast, desperte o seu protagonismo. E a gente está caminhando para o final. E se você chegou até aqui, lembre de curtir, compartilhar e seguir a gente também nas redes sociais. Henrique, fala suas redes sociais aí para o pessoal também acompanhar, se você Não, se sentir à lógico. vontade, né? Sim, Claro. sim, lógico. No momento, para você já que chegou nesse momento, né? Se você se interessar, você pode estar adquirindo o meu livro, O Aristocrata, por enquanto, apenas virtualmente, né? Então, no caso, eu usei a plataforma Hotmart, então posso até estar depois disponibilizando o link, se o senhor assim aceitar, Perfeito. né? Eu deixo com vocês, e aí, se alguém se interessar, o livro vai estar disponível na Hotmart por R$ 29,90. Eu vou colocar o link na descrição. Isso, deixa na descrição. E por enquanto eu tô mexendo um pouco assim no Instagram, porque essa parte de compartilhar, de marketing, não é muito a minha praia, né? Não sei muito desses conceitos, né? O que já é um bom ponto para poder desenvolver conhecimento, tá vendo? Já preciso buscar esse conhecimento, né? Mas eu tenho lá meu Instagram, né? É aristocrata.basso, né? Que peguei do meu sobrenome. Então, se você sentir, pode já seguir lá, que lá você vai ficar a par de algumas situações, de alguns temas lá que eu vou postando sobre o livro. E é desses aí. Perfeito. Thaís, Nossa, eu suas queria considerações, né, Thaís? agradecer, não só, né, por você se disponibilizar em participar do nosso podcast, mas pelo que você falou, pelo que nós aprendemos aqui. Tem uma frase que fala, né, ninguém sabe muito que não possa aprender, nem tão pouco que não possa Ensinar. ensinar. E com certeza para mim foi uma aula, coisas até que eu relembrei, que você foi falando. Foi muito bom mesmo, foi uma conversa muito gostosa. Muito Fico muito obrigada feliz. e desejo, assim, você sabe, né, muito sucesso. Fico muito orgulhosa de ver suas conquistas, né, a gente fica muito feliz mesmo. Amém, amém. E então, para finalizar, né, eu gostaria de agradecer ao Sr. Wagner, a senhora Thaís, por essa grande oportunidade, né, de estar aqui conversando com vocês. E agradecer a você também, que veio aqui e assistiu, porque é muito especial. E deixo com uma última palavra, né, uma última frase. Ela diz assim: quando você acha que nós morremos? A resposta é: nós morremos quando somos esquecidos. Então faça as coisas boas para que você sempre seja lembrado e nunca esquecido. E dessa forma, você vive eternamente nos corações. Muito obrigado. Henrique, muito obrigado, né? E com certeza vai estar ajudando muitas pessoas. Então, você que acompanha a gente até aqui, fica ligado também que logo teremos novos episódios, né? E até mais. Até. Tchau!